Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um projeto bem interessante que é um termostato analógico, utilizando apenas componentes analógicos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Já deixa aquele like, vai ser útil para muitas aplicações, inclusive proteção de circuitos. Então confira, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? Faça uma cotação em toroid.com.br, link aqui embaixo, faça agora. Também Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br, também link aqui embaixo. Lá na Tiger Comp, na sua compra, você pode utilizar o cupom WRKITS para obter desconto. Fantástico isso, dê uma conferida e dê uma conferida nos nossos cursos Hotmart, amplo conteúdo para você investir no seu conhecimento, tudo aqui embaixo, dê uma olhada na descrição. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Sempre uma honra gravar esta clássica que vai ao ar desde fevereiro de 2014, sem falhar em nenhuma sexta. Muito obrigado por assistir. Vamos conferir o projeto de hoje, que é um termostato que visa estabilizar a temperatura em algum ambiente. Então você pode utilizar ele para acionar um elemento aquecedor ou um elemento resfriador, como um cooler, por exemplo, que é o exemplo prático que eu trago na aula de hoje. Então você pode utilizá-lo como proteção. É uma dica interessante. Vamos supor que você tem um amplificador e não quer que o dissipador de calor dos transistores de potência ultrapasse em certa temperatura, por exemplo 50 graus Celsius, 55. Então quando ele atingir tal temperatura, o seu circuito, esse termostato, ele dispara e aciona um cooler. É um exemplo de circuito de proteção. Ou ele dispara e desliga o alto-falante para remover a carga do circuito, também é um outro exemplo de aplicação possível. É claro que nessa situação o ideal é que fosse uma temperatura um pouco mais elevada, mas aí são detalhes do projetista. Entre muitas outras aplicações que você pode encontrar para este termostato, que eu vou utilizar componentes simples que tenho certeza que muitos de vocês inclusive já têm aí em estoque. Bem bacana o projeto. Eu vou utilizar o LM35, você já está vendo aqui o datasheet, ou datasheet, se você preferir, deste sensor de temperatura, um sensor linear. Um sensor que você pode alimentar entre 4 e 20 volts. E ele varia 10 milivolts na sua saída por grau Celsius. Então ele tem aí uma facilidade de utilização muito grande. Mas aqui nós vamos fazer um artifício para diminuir a sensibilidade do sensor. Vamos fazer com que ele varie 100 milivolts por grau Celsius. E aí depois esse sinal será devidamente aplicado ao nosso circuito termostato. E a ideia do termostato é que a saída seja acionada a partir de uma temperatura alta, por exemplo 55 graus Celsius ou 60, 65, você pode ajustar. E então, quando passar desse limiar, ele só desliga a saída quando ele diminuir em um limiar abaixo. Então nós teremos uma janela de esterese ocorrendo no circuito, que passou daquela faixa superior, aciona a saída, baixou da faixa inferior, ele desliga a saída. Pois se você utilizar um relé para acionar um cooler de 127, 220 volts ou para desligar os alto-falantes, você não pode correr o risco de que o relé fique ligando e desligando, desarmando de forma muito abrupta. Por isso um simples sistema de on-off seria ruim para este tipo de situação. Então, em um termostato é interessante termos esta janela, esta faixa aí segura. Tá aí, eu vou deixar junto nos arquivos da aula de hoje. Baixe, estude, e para quem não sabe, temos curso de leitura e interpretação de datasheet. Com o datasheet o seu projeto vai mais longe, aprenda a ler estes documentos. Curso aqui embaixo, sensacional, com certificado de conclusão. Dê uma conferida também. O esquemático completo está aqui. Então vamos passo a passo e já vamos para a bancada testar este circuito.
O circuito inteiro funciona com 12 volts, então você pode utilizar aí 12 volts da própria fonte do dispositivo que você queira monitorar a temperatura, ou ter uma fonte externa, no caso de utilizar como termostato de temperatura ambiente, também é possível utilizando este circuito. LM35 alimentado com 12 volts, vimos agora no datasheet que é possível, então ele varia 10 mV por grau Celsius, e vamos transformar esta variação em 100 mV por grau Celsius aplicando a um amplificador. LM358 é um amplificador operacional que eu posso utilizar em fonte assimétrica, ou seja, o seu pino 4 pode estar em GND, que ele excursiona até o 0 volts, então por isso ele foi escolhido. Então vamos alimentar entre ground, ou seja, 0 volts e 12 volts, e ele está configurado como uma topologia não inversora de ganho 10. Resistor de feedback 18K e este resistor R1 2K que vai para o GND. O ganho deste circuito é 18 dividido por 2 mais 1. 18 dividido por 2 ainda é 9. Mais 1 é 10. Então nós temos um ganho 10. Por isso uma variação de 10 mV na entrada vai se transformar proporcionalmente a uma variação de 100 mV na saída. E aí é bem interessante. Se eu tiver uma tensão de 2 volts na saída, significa que teremos 20 graus Celsius. 20 graus Celsius significa uma tensão de 2 volts na saída. Uma tensão de 5 volts na saída significa 50 graus Celsius. E assim por diante. 5.5 volts, 55 graus Celsius. 2.2, 22 graus Celsius. Aí fica bem fácil, bem intuitivo. Com um voltímetro simples, você já enxerga qual é a temperatura que o LM35 está reconhecendo naquele ambiente, ou um dissipador de calor, ou em um dispositivo a ser controlado. O grande segredo do circuito está com estes dois comparadores, que ambos estão contidos em um único circuito integrado de 8 pinos, que é o LM393. Ele contém dois comparadores que vamos criar uma janela, famosa janela de esterese. Eu utilizo dois trimpotes multivoltas para calibrar os limiares de tensão. P2 ajusta o limiar superior. Então, se eu quiser que o sistema dispare a uma temperatura acima de 50 graus Celsius, por exemplo, eu ajusto esse trimpote para 5 volts. Olha que fácil. 45 graus Celsius, 4,5 volts. 39 graus Celsius, 3,9 volts. Fica bem simples mesmo de fazer o ajuste desta forma. Aí eu ajusto P2 para esse propósito, pois o comparador, quando a entrada não inversora for maior, ou seja, eu ajustei para 5 volts a entrada inversora e passou de 5 volts a não inversora, a sua saída responde com nível lógico alto, pois a entrada não inversora é maior que a entrada inversora. Do contrário, nível baixo na saída. Funcionamento bem simples, o comparador. E temos aqui um segundo comparador que é para o limiar inferior de temperatura. Vamos supor que eu queira ajustar para 19 graus Celsius, eu coloco 1.9 volts, ajusto P1 para ter 1.9 volts na entrada não inversora. Desta forma, quando a temperatura baixar, então eu terei uma tensão inferior a 1,9 volts, a entrada não inversora terá uma tensão maior, sua saída terá nível lógico alto. Do contrário, temperatura subindo, por exemplo, 25 graus Celsius, 2,5 volts, a entrada inversora tem tensão maior, entrada não inversora, saída nível lógico baixo. Com isso eu crio dois sinais distintos que eu estou aí monitorando com este nó aqui que vem do amplificador que estamos utilizando para modificar a sensibilidade do LM35. E aí eu preciso memorizar essa saída. Quando houver um disparo, eu preciso manter a saída ligada. E para isso nós podemos utilizar um elemento de memória mais convencional possível, que é uma latch. Com estas duas portas NOR, eu implemento uma latch com esta configuração. Aqui em cima é o meu set
Então, quando tem nível lógico alto no pino 1, eu vou utilizar um 4001 CMOS que tem 4 NORs em um único encapsulamento, pois ele pode ser alimentado com 12 volts diretamente. Então, nível alto aqui, seu pino 4 liga. Então vai a nível alto e assim se mantém. Ainda que eu tenha um nível baixo, voltando aqui para o nível baixo no pino 1. Ele só vai desligar a saída quando houver um sinal em nível alto no pino 6. Então aqui eu tenho set e aqui eu tenho reset do pino 4 do dispositivo. Com isso eu tenho meu elemento de memória que mantém a saída ligada ou desligada, quando sobe ou quando baixa dos limiares superior e inferior de temperatura. Assim que funciona, galera. Então eu posso utilizar aqui mais duas portas ligadas como inversores. O meu sinal aqui no pino 10 será low quando ultrapassarmos o limiar de temperatura. Este LED vermelho vai ligar, pois ele está no modo Current Sinking. Nível lógico baixo no seu catodo liga o LED. E mais um inversor para dispararmos a saída e controlarmos o dispositivo. Um elemento aquecedor ou um elemento resfriador. Aqui no caso é um elemento resfriador, um cooler, pode ser de 12 volts. Você pode utilizar estes coolers de fontes de computador, por exemplo, que vão funcionar muito bem. Só verifique o consumo deste cooler. Se for superior a uns 500 mA, mude esse transistor. Utilize um BD139, um TIP 41. Também convém uma análise no datasheet. Aqui na prática eu vou utilizar um cooler de baixo consumo, EUBC337, que teoricamente vai até 800 mA de corrente de coletor, já é o suficiente para acionar este cooler prático que temos aqui. Capacitores de decoupling sempre interessantes, como nós destacamos para você. Tá aí. Circuito bem explicado, passo a passo. Estes resistores aqui são pull-ups nas saídas dos comparadores. São importantes para manter o nível lógico alto estável. Faltou mencioná-los na explicação. Mas tá aí. Todo o circuito detalhado para você na teoria. Vamos ver tudo isso funcionando agora na prática. Tá aqui na bancada. Venha comigo. Esse é o circuito do termostato analógico. Temos aqui o LM35, sensor de temperatura, o LM358, amplificador, para aumentarmos o sinal do LM35, o LM393, comparador com os dois ranges aqui, a tensão alta, ou seja, o ajuste de temperatura máxima e temperatura mínima para criarmos a nossa janela para o termostato. E aqui o 4001, que tem portas NOR, e implementamos o latch para disparar ou não a saída. LED que nos mostra quando a saída disparou, e aqui a saída final que vamos acionar um pequeno cooler com o BC337. Eu vou utilizar um regulador de 5 volts, pois o cooler que eu tenho aqui é de 5 volts. Mas a dica é você utilizar um cooler já com 12 volts de tensão. Aí não precisa do 7805 para este fim. Inicialmente eu vou aplicar um sinal senoidal para emular uma variação do sensor. Veja que já está ligado e já disparou aqui. Eu desconectei o LM35. Deixa eu desligar aqui por enquanto os 12 volts. Eu vou aplicar aqui do nosso gerador um sinal senoidal que vai variar aí entre 0 e 1 volts. Pode ser até um sinal triangular, é mais interessante para enxergarmos aí a troca da saída. E outro detalhe é o seguinte, você pode fazer a calibração com um simples voltímetro. Eu vou mostrar isso para você também logo mais. Então não é necessário o gerador e nem o osciloscópio para calibrar este circuito. Isso também é bem bacana, pois fica simples. Gerador de funções, 1 kHz de frequência. Vamos colocar aqui a ramp, ou seja, o sinal triangular. High level 1 volt, low level 0 volts. Vamos habilitar a saída, estamos aplicando isso na entrada do circuito. Como temos um amplificador de ganho 10, nós vamos ter um sinal de 0 a 10 volts aplicado aqui. Então vamos visualizar aqui com o canal 1 do osciloscópio esta variação de 0 a 10 volts, um sinal triangular na tela. E a partir dele faremos a calibração do circuito.
O LED está constantemente aceso, mas é a percepção, a persistência da visão humana que faz parecer com que ele esteja constantemente aceso. Aqui eu vou ligar na saída e aí nós vamos ajustar o máximo de temperatura e o mínimo através dos trim pots, visualizando na tela. Sinais na tela, observe os limiares de tensão. Aqui, quando a saída vai a nível lógico alto, em azul, nós temos uma entrada com uma tensão de aproximadamente 2,6 volts. E quando ela vai a nível lógico baixo, deixa eu ajustar aqui com o cursor, nós temos aí em torno de 2,3 volts. Significa o quê? Em torno aí de 26, 27 graus Celsius, 23, 24 graus Celsius. Se eu modificar aqui no trim pot, você vai ver a troca. Olha só que interessante. Aqui eu estou aumentando a minha tensão e, por consequência, aumentando a temperatura para disparo da saída. Aqui nós temos agora 41 ou 42 graus Celsius. E eu posso modificar aqui o limite inferior aumentando a minha janela. Olha só, se eu diminuir aqui a tensão de referência, vamos ajustar aqui no trim pot, cursor, temperatura em torno aí de 1,3, no caso 1,3 volts é equivalente a 13 graus Celsius pelo nosso sistema aqui. Mas eu vou ajustar esse range para ficar bem simples de demonstrar para vocês esta variação. Então vamos colocar aqui, vamos aumentar a temperatura baixa, movimentando o trim pot aqui. Então fica perceptível que aumenta a tensão para o disparo da saída, no caso aqui para fazer a saída ir para nível lógico baixo. Olha só, indo com o cursor, nós temos agora 31 graus Celsius, que é 3,1 volt. Eu vou diminuir um pouco, que foi demais agora. Vamos colocar aí em torno de 23 graus Celsius está de bom tamanho. E aqui a temperatura para disparar a saída vamos ajustar para em torno de 31 graus Celsius. Então posso posicionar o cursor aqui em 3,1 volts e ajustar esse trim pot para chegarmos ali no valor do cursor. Olha só que legal. Aí, ó. Então está calibrado o nosso termostato. Conforme falei, o mesmo procedimento pode ser feito com um voltímetro. Basta você verificar a tensão aqui nos pontos de ajuste do potenciômetro. 2,3 volts, 23 graus Celsius. E aqui 3,2 volts, que é o equivalente a 32 graus Celsius. Agora vamos fazer o teste com o sensor de temperatura. Já conectei o LM35 no circuito, estou com um pequeno cooler aqui de 5 volts que está parado, o LED está desligado. Eu vou aquecer com a mão mesmo, ele deve ultrapassar os 30 e poucos graus Celsius. Vamos aguardar um pouco, o circuito deve disparar. Ó. Ligou o LED, cooler girando, estou refrigerando o próprio sensor de temperatura e em alguns instantes vai baixar a temperatura de novo. E vai desligar o LED e desligar o cooler, pois foi essa janela que criamos. Bom, este é o intuito do circuito, criar uma janela de temperatura para que não fique um on-off desenfreado quando disparar o nosso sensor, disparar a nossa saída a partir do sensor, ele fique trocando muito abruptamente. Então é um sistema perfeito para você utilizar em sistemas de áudio. Você pode ajustar a temperatura desejada, por exemplo, ligar o cooler a partir de uns 60 graus Celsius, é só ajustar aqui para 6 volts, como você viu, e desligar quando estiver abaixo aí dos 45 graus, 40 graus Celsius. É uma ideia. Vamos para mais um teste aqui, aquecendo o LM35. Quando ultrapassar aí
os 30 e poucos graus Celsius ajustados, a saída dispara, o cooler liga e teremos o funcionamento até baixar o limiar inferior de temperatura. Aí disparou, cooler girando, o LED aceso indicando isso. Vamos aguardar uns instantes que deve apagar aí o LED e desligar o cooler. Estou utilizando o próprio cooler para refrigerar o sensor de temperatura para que o processo seja mais rápido aqui no desligamento. Vamos aguardar um pouco. Isso é interessante, essa questão da janela, para justamente não ficar naquele on-off. Agora apagou, perfeito, baixou do limiar desejado. Você pode utilizar aqui um voltímetro também para verificar o funcionamento do LM35, medindo aqui a saída do próprio amplificador que implementamos. Eu tenho 2,32 volts, significa que a temperatura ambiente aqui no laboratório é de 23 graus Celsius. É isso que significa isso. Estamos com 23, em torno de 23 graus Celsius aqui de temperatura ambiente. O LM35 é um sensor que funciona muito bem, como já sabemos. Nosso ajuste inferior está para 22,5 e o superior aqui está para 31 graus Celsius aproximadamente, portanto 3,1 volts. Então vamos fazer o teste, vamos ver se eu consigo provocar o aquecimento aqui. Se eu esquentar com a própria mão, o sensor é bem sensível, começa a subir a tensão, que é o equivalente a subir a temperatura. 28, 29 graus Celsius, 30. Quando ultrapassar o limiar superior de temperatura, ele vai disparar a saída. Acabou de disparar a saída, o LED aceso e novamente o cooler girando. E esse foi o projeto da Clássica de Sexta de hoje, um termostato totalmente analógico. Se gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Mais uma sexta, mais uma clássica no seu WR Kits Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Valeu por assistir até aqui, nos siga nas demais redes sociais, também tem conteúdo sobre eletrônica por lá, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, tudo aqui embaixo para você conferir. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Ótimos projetos, um bom final de semana para todos. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima.